Fala pessoal, bora entender como é que a gente faz para investir em ouro? Vem comigo! Fala pessoal, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender como é que a gente faz para investir em ouro. Mas a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é, afinal de contas, o que é ouro para a gente investir? Ouro não são aquelas joias que as pessoas compram, tá? Quando a gente fala em investir em ouro, a gente está falando em investir na commodity, no material precioso mesmo. Eu quero começar aqui falando por que a gente investiria em ouro. Bom, ouro já é um metal precioso, é uma commodity que tem a sua reserva de valor desde muito tempo. Desde tempos antigos, mesmo quando a gente ainda não usava ouro como metal precioso, como moeda de troca, ele já tinha o seu valor intrínseco, pela sua raridade, por ele não ser possível de ser fabricado. Durante muito tempo, o ouro foi usado como lastro para o papel moeda efetivamente. Depois de um tempo isso foi deixado de lado e o papel moeda passou a ter um valor próprio além do ouro. Mas o ouro não deixou de ter o seu valor intrínseco e ele sempre foi usado como reserva de valor quando as pessoas não confiavam num determinado papel moeda. O ouro faz sentido nas carteiras de investimentos como proteção, porque ele é uma moeda, tá? Ele é um material que em si próprio ele não gera valor ao longo do tempo. O valor que a gente tem do ouro, a cotação dele que a gente tem ao longo dos anos é sempre em comparação a outra moeda. Então ele sozinho não gera valor nenhum, mas ele te protege, ele guarda valor em relação a outras moedas. Então ele funciona como um fator de proteção, mas não como ganho de capital. Eu considero o ouro como um segundo nível de proteção. Normalmente eu recomendo as carteiras que elas tenham. As carteiras brasileiras, elas são feitas basicamente em real, tá? Que elas tenham dólar como proteção para o real e o ouro eu vejo ele aqui como uma proteção ao dólar. Então você está fazendo uma proteção da proteção dentro da sua carteira. E isso sim faz sentido. Beleza, existem 4 formas principais de se investir em ouro. Eu vou começar da mais simples para a mais complexa. A mais simples e direta é você investir através de fundos de investimento em ouro. Tá? São os fundos de ouro. Segundo ponto mais fácil de você investir é através de contratos futuros na bolsa, tá? Você tem como terceiro ponto investir em ouro diretamente através de barras, lingotes de ouro. E der um jeito mais complexo, mas ainda assim bem eficiente, é você investir em ouro através de ETF, através de corretoras fora do país, exchanges. Bom, então qual que é o custo para eu investir em cada uma dessas modalidades? Vamos começar pelos fundos. Os fundos têm custos de iniciais que variam de R$500 a R$1.000. Então ele é razoavelmente acessível, por isso que eles estão aqui em primeiro lugar. Se você estiver buscando por fundo em ouro, eu vim aqui no site da XP, no aplicativo, digitei ouro na busca por fundos, ele me fala 2 fundos que ele tem. O trend ouro FIM e o trend ouro dólar FIM. A diferença aqui é que um neutraliza o efeito da cotação do dólar no fundo. Então isso faz uma diferença, como ele é um fundo mais novo, ainda não tem rentabilidade de 12 meses, mas é a opção mais fácil que nós temos no atual momento. O segundo lugar são os contratos futuros de bolsa de ouro. Tem o OZ1D, corresponde ao lingote de 250 gramas, e OZ2D corresponde ao lingote de 10 gramas. O custo varia mais ou menos a R$50 mil um lote inteiro, que é o lingote inteiro de 250 reais. Então, normalmente, esse é um custo bem proibitivo para os 250 gramas para a maioria das carteiras. Imagina que se você for ter 5% de ouro numa carteira e for pagar R$50 mil nesses 5%, sua carteira teria que ter pelo menos R$1 milhão. Você tem a outra opção de R$2.000, que é do OZ2D, do lingote de 10 gramas. Já é mais acessível. Então, se você quer comprar ouro, contrato de ouro, você tem a opção do OZ1D e OZ2D. Tem o OZ3D também, mas ele vai ficando cada vez menos líquido. E, como eu disse, é bem caro, porque o preço que está aqui, R$295, é o preço por grama. Só que o OZ1D são 250 gramas, então é esse preço vezes 250, o que dá uns R$70 mil agora. E se você for comprar o OZ2D,
o preço é parecido, mas é só vezes 10 gramas, então chega mais ou menos a uns 3 mil reais. O custo para você investir diretamente em barras de ouro vai ser muito parecido com o custo para você investir via contratos futuros. É só uma maneira diferente. Então você vai estar por volta dos 40, 50 mil a mesma barra de ouro, porque estamos falando do mesmo ouro em formas diferentes. Já para você investir em ouro através dos ETFs, o custo dos ETFs americanos, o custo vai ficar entre 10 dólares e 100 dólares mais ou menos. Agora, se você for optar por comprar ouro num ETF via uma exchange, eu tô aqui no site da Avenue, você vem em operações, seleciona ETFs e digita o código do ETF de ouro, que no caso é IAU, e aí você tem o Golden Shares, que você pode adicionar lá, e o outro também, o GLD, que é outra opção de ouro para você. Beleza. E por onde eu invisto em cada uma desses produtos? Bom, fundos de investimento em ouro você vai ter acesso através, em geral, de 3 corretoras principais: a BTG, a Orama e a XP. Cada uma tem um fundo disponível de ouro com preços iniciais diferentes e custos diferentes. Para investir nos contratos futuros, você pode fazer através de qualquer home broker. O único problema é o custo. Para você comprar ouro físico, você tem que ir diretamente, por exemplo, a uma unidade do Banco do Brasil, que é a recomendação da onde eu comprei uma vez, e se você for comprar, é o lugar mais seguro para você fazer isso. Agora, para você investir em ETFs americanos, o melhor seria através de exchanges, e eu normalmente recomendo a corretora Avenue, que é uma corretora brasileira que investe em produtos americanos. Taxas eu pago para investir em cada um desses produtos? Bom, para investir através de fundo em ouro, você vai pagar taxas de administração. Normalmente esses fundos não cobram taxa de performance, logo você vai ficar só pagar a taxa de administração e você paga o come-cotas, o imposto de renda também. Para você investir através de home broker nos contratos futuros de ouro, você paga corretagem como qualquer outro produto via home broker. Para investir através de ouro físico, normalmente o que você vai pagar é um spread do valor que tem no contrato futuro e o valor que o banco está cobrando. Então é como se fosse dólar comercial, dólar turismo. Você compra ele mais caro do que o valor e você vende mais barato do que o valor oficial. Então tem um spread. Já para você comprar ETFs, você tem que pagar, obviamente, a cotação de transformar o seu real em dólar e depois você paga uma corretagem para acessar esse produto via a exchange, via a corretora que você escolher. Imposto de renda que eu pago sobre isso, como é que funciona? Bom, os fundos de ouro, eles são considerados fundos multimercados, então descontam na fonte, como a maioria dos fundos de renda fixa e multimercado. Então você tem uma cobrança na fonte do imposto de renda, que é uma tabela regressiva. Então quanto menos tempo você permanecer no fundo, mais você paga, até o mínimo de 15%. Para imposto de renda via contratos futuros, existe isenção, tanto para os contratos futuros quanto para ouro físico, até 20 mil reais de isenção. Então se você fizer uma operação até 20 mil reais, você não paga imposto de renda nesses dois. Agora, para você operar ETFs via corretora, você paga sim 15% de imposto de renda sobre o lucro, tá? E uma coisa, diferente de no Brasil a gente pode lançar prejuízos e rolar prejuízos para bater em possíveis lucros nas operações mais para frente. Isso não é possível de fazer em operações fora do país. Então você paga sobre o imposto e não tem como abater com prejuízos anteriores. Lembrando que isso é um investimento em renda variável propriamente dita. Então é um risco de renda variável, assim como você investir em moeda, correndo o risco de sim perder tudo que você comprou, tá? Mas ouro supostamente é a reserva de valor de produtos. Então, uma vez que você tem ele em sua mão, você tem uma segurança de que você pode revender ele por algum preço. Então é difícil você perder 100%. Mas isso eu estou falando do ouro físico. Mas quando não estamos falando de ouro físico, estamos falando de contrato, de fundos, é o mesmo risco de toda a renda variável, que é de perder até 100% por ter falido o lugar onde você investiu.
Então, a rentabilidade esperada nesses casos é a rentabilidade basicamente da cotação do ouro em relação ao dólar ou ao real. Vai depender de qual relação que você está usando, mas não espere mais do que acompanhar a cotação do ouro no período. Lembrando que esses produtos têm baixa liquidez. Todos esses produtos você vai ter dificuldade de vender em grande volume no mercado. Então são produtos para você comprar com paciência e na hora de vender também tem que ter paciência. Você dificilmente vai conseguir vender rápido. Então você vai ter um baixo número de negociações, com exceção dos fundos que são um pouco mais flexíveis nesse aspecto. Em geral eles têm políticas bem determinadas de cotização e de resgate. Então é isso, essas são as maneiras de você investir em ouro. Eu recomendo que se você for fazer esse investimento, comece pelo simples. Comece simplesmente comprando uma cota num fundo de ouro no Brasil. Vai funcionar, vai ter o efeito que você quer de proteção com dólar, porém não tem o efeito maior, que é proteção, o dólar protegendo o real e o ouro protegendo o dólar. Isso só aconteceria mesmo se você tem a sua carteira em reais aqui no Brasil, os seus dólares realmente investido via corretora fora do país e o seu ouro investido via dólar fora do país também. Aí sim você consegue realmente criar uma estrutura de proteção da proteção da proteção. Agora, para você simplesmente ser prático e captar ganho que o ouro está tendo no último período por causa de crises e possíveis crises, um fundo de ouro realmente resolve o seu problema. Bom, é isso aí, pessoal, espero que tenha ficado claro aí como que você investe em ouro e quais são as alternativas. Se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, encaminha para ele. Se você curtiu, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal e até mais!